Bom, então essa aula de hoje ela é uma aula de hidrologia, né? A gente está falando sobre água. A gente, desde do último tópico, que era clima e vegetação, está falando mais sobre questões que são questões naturais, né, de geografia física, mas vocês vão ver que essa aula de hoje, além de ser uma aula de geografia física, né, mais natural, ela também é uma aula bem política, né, porque essa questão da água ela é uma questão que envolve a nossa sobrevivência, né? Então, a gente começa falando sobre esse ciclo da água, né, aquele ciclo que a gente até escutou uma música na última aula, que era aquela música da chuva, do Jalu, que é muito boa, por sinal. E aí, esse ciclo, então, teoricamente, ele não se esgota, né? Ele não acaba. Teoricamente, porque a gente vai ver aí que existem processos ao longo desse caminho aqui que fazem com que essa água perca a sua qualidade, com que ela fique escassa, e enfim. Teoricamente, então, esse ciclo ele começa, né, no processo de evaporação e evapotranspiração dessa água. Quando ela chega, então, aqui na atmosfera, com o passar do tempo, ela vai condensando. Esse processo de condensação leva à precipitação, que pode ser, né, uma das características é a chuva, mas a precipitação pode ser de outras formas também. Em estado líquido, então, é a chuva. Parte dessa água, ela vai infiltrar no solo e parte dessa água ela vai escoar superficialmente, né? Então, vai formar aqui as águas superficiais ou as águas subterrâneas, quando a gente fala, por exemplo, dos lençóis freáticos, dos aquíferos. Bom, o que é importante a gente ter uma noção, né? 3/4 da superfície do planeta são formados por água. 97,5% disso estão nos oceanos e nos mares, e apenas 2,5% disso é água continental, ou seja, água doce, né? Principalmente aí água dos rios. Professora? Oi? A senhora tá passando slide? Eu tô. Não tá aparecendo para vocês? Não. Eita, nós. Deixa eu parar aqui e colocar de novo. Agora foi? Bom, pra mim ainda não. Pra mim também não. Tava com a tela preta, depois apareceu ML só. Deixa eu colocar sem ser por aqui, então colocar pelo PDF. Agora foi? Ainda não. Eu acho que vou tentar sair e entrar de novo para ver se resolve, então.
Apareceu alguma coisa, gente? Apareceu. Aí sim. Bom, então, só para vocês verem esse ciclo, né? Então, a ideia é da evaporação, condensação, precipitação. Essa precipitação pode gerar uma infiltração, tanto que vai gerar um escoamento superficial, né? Então, na superfície, quanto subterrâneo, né? Então, essa água vai se tornar aí um lençol freático ou um aquífero. E aí, quando a gente olha para a superfície do planeta, eu falei agora há pouco que 3/4 dessa superfície então, é formada por água, né? Só que essa distribuição, ela não se dá de uma maneira homogênea. O hemisfério norte, ele é marcado principalmente por um hemisfério continental, então a maior parte das terras estão no hemisfério norte, e a maior parte das águas, né, dessa parte oceânica, está no hemisfério sul. Então, aqui seria a linha do Equador, né, e o meridiano de Greenwich. Então, a gente consegue perceber essa diferença grande do hemisfério norte para o hemisfério sul. E aí, aqui, nesse mapinha de uma qualidade bem duvidosa, só para a gente ter uma noção dos oceanos, né? Então, aqui, o nosso oceano, né, a leste, aqui, o Oceano Atlântico, a oeste da América, do continente americano, né, tanto norte quanto sul, Oceano Pacífico, Oceano Glacial Antártico, aqui no extremo sul, Oceano Glacial Ártico, no extremo norte, Oceano Índico, entre a África, a Ásia e a Oceania, e o Oceano Pacífico, que é esse mesmo aqui, né? Então, a gente está falando de algo que é, entre aspas, redondo, então ele está aqui, mas ele está aqui também. Bom, vamos começar falando sobre as atividades econômicas dos oceanos, né? A gente tem principalmente a pesca, então uma pesca artesanal ou uma pesca comercial. A gente consegue perceber a diferença, né, pelo tipo de embarcação, pela quantidade de pesca que é gerado, extração principalmente de petróleo e extração de sal marinho também. Essas águas, a gente falou que 97% dela está no oceano, né? E esses 2% que é água doce, que são águas continentais, está dividido de uma forma que não é tão simples. Por quê? Desses 2,5%, 77% está congelado, né? Está em geleiras e em calotas polares. Então, desses 2,5% de água doce. 0,04% é o que a gente tem na atmosfera. 22% desses 2,5% está no subsolo e apenas 0,36% nos lagos, rios e pântanos, que é, então, o que faz parte aí da nossa água de contato direto, né, do nosso dia a dia. E aí o Brasil é o país mais rico em água, né, de todos os países do mundo. Nós temos a maior quantidade de água doce, seguidos aí da Rússia em segundo lugar, Canadá em terceiro, Indonésia em quarto e China em quinto. Então, guardem esse número aí, porque eu vou voltar a falar nele mais para frente. Essa água doce, ela pode estar tanto na superfície, mas ela pode estar também de maneira infiltrada, né? Junto com o lençol freático, a gente tem os aquíferos. Então, vocês já devem ter ouvido falar do aquífero Guarani, que é muito importante, que fica toda essa regiãozinha que está azul aqui no mapa. Não é só brasileiro, né? Ele pega também o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. E depois eu vou falar de um outro que fica aqui para cima também, que é tão importante quanto esse, ou talvez mais, né? O que são esses aquíferos, né? Eles são regiões onde a gente tem, tá vendo essa cor mais escura que está aqui na imagem? Ela é uma rocha que permite que essa água que está aqui na superfície, ela passe por essa rocha aqui, que ela tem uma camada que é mais porosa, entre aspas, e ela acaba sendo absorvida, né? Então ela cria uma espécie de reservatório aqui, entre aspas, uma caixa d'água, né? O que acontece? A gente tem alguns problemas nas áreas de aquífero por conta da contaminação, né, dessa região. Então imagina a seguinte situação: essa água ela está aqui, né, sendo armazenada. Então o aquífero tem essa área como seria essa nossa caixa d'água, só que ele tem áreas de recarga. O que são essas áreas de recarga? São as áreas onde a água da chuva, né, a água que está aqui na superfície,
ela consegue sair da superfície, infiltrar, e aí chega até o lençol freático, chega até o aquífero. Qual que é o problema disso? O problema é que se a gente contamina, por exemplo, uma região onde há área de recarga, então nesse caso aqui, né, na nascente do córrego, se essa região que está próxima da rodovia, que está numa área que tem indústrias, tiver uma água contaminada, essa água que está indo para o aquífero, ela também pode chegar lá contaminada. E aí algo que é essencial, né, que é um reservatório, é uma situação aí que a gente deveria manter como intacta para uma situação de emergência mesmo. Se ela tiver contaminada, a gente já perdeu isso, né? Então, esse é o problema. Esses aquíferos, eles podem ser divididos de duas formas, né? A gente tem aquíferos não confinados, que são esses aquíferos que ficam mais próximos da superfície, mais próximos do nível freático aqui, e que tem uma área que está em contato com a superfície, que é o córrego. E a gente tem o aquífero confinado, que é esse que tem como se fosse uma camada aqui que impede que ele entre em contato com essa parte superficial. Então, essa que a gente chama de unidade confinadora, né? Ele cria como se fosse uma separação dentro do aquífero. Então, essa parte aqui, ela é uma camada que está mais submersa e que não entra em contato com a superfície, tá? Com o nível freático. Como que um aquífero se forma, né? Por que ele não está em todo lugar, então? A gente precisa de um tipo de rocha específico para ele existir, né? Por exemplo, se estiver falando de uma rocha sedimentar, que é essa rocha que tem uma porosidade maior, né? Que tem permeabilidade, aí sim. Agora, imagina se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma rocha vulcânica, né? No sentido de dureza da rocha, não teria essa porosidade. Então, por isso que não é em qualquer lugar. E aí a gente tem essa mesma imagem aqui, só que imagina que a gente fez um perfil nele, né? Tirou esse pedacinho aqui. Então, essa parte de cima, que é o aquífero livre, né? Esse não confinado, essa camada impermeável e esse aquífero confinado ou aquífero cativo, que é essa parte que está mais embaixo, né? Além do aquífero Guarani, a gente tem o Alter do Chão. Se a gente olhar ele por extensão aqui, parece que ele é muito menor do que o Guarani, né? Só que ele tem uma capacidade muito maior. Ele tem 86 mil quilômetros cúbicos de capacidade de reservatório e o aquífero Guarani somente 45, né? Então, o Alter do Chão é o maior do mundo, seguido aí do Guarani, que é o segundo maior do mundo. Alter do Chão fica na região amazônica, ele é 100% brasileiro, e o Guarani não. Ele tem 70% dele no território brasileiro, mas como eu comentei antes, parte dele também está no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Por isso, inclusive, é até mais difícil ter uma noção da contaminação da água, né? Porque não envolve só o Brasil. Bom, eu não posso ter na área superficial qualquer tipo de vegetação ou qualquer tipo de atividade ali. Por quê? Aqui tem dois exemplos, né, de uma área de recarga de aquífero. Então, se eu tenho vegetação, né, em cima, na parte superficial, essa vegetação, ela tem raízes que são profundas, ela tem raízes que vão captar essa água e, ao mesmo tempo, vão fazer essa evapotranspiração. Então, isso aqui faz parte do ciclo hidrológico, né? Ela acaba trazendo também água para o aquífero e ele acaba sendo recarregado. Quando a gente tem uma camada de vegetação e principalmente de palha aqui, a gente ajuda a proteger esse solo, principalmente do sol e também a absorver maior quantidade de água. Agora, se eu tiro essa vegetação e aqui eu tenho, por exemplo, uma plantação, né, uma monocultura, ou eu tenho uma pecuária, né, que vai envolver aí tanto gado que compacta o solo, quanto máquinas, tratores que também compactam o solo, o que acontece? A minha raiz dessa vegetação aqui, ela é muito curta, né? Então, ela não ajuda na absorção da água. Ao mesmo tempo, essa água, ela fica muito mais num ciclo superficial. Então, ela pensa no ciclo da água, né? No condensa, evapora, precipita. Isso acontece aqui em cima, né? Essa água, ela não vai infiltrar. Por quê? Porque o solo está compactado, porque ele não tem uma boa porosidade, diferente do que acontece aqui em cima. Com o passar do tempo, esse aquífero ele vai secando, né? Ele vai diminuindo aí a quantidade de água dentro dele.
Aqui um exemplo da questão da contaminação, que eu comentei com vocês antes. Então, imagina a situação em que a gente tem um lixão, né? Ou uma indústria que joga seus resíduos aí diretamente no solo ou na água mesmo. Onde tem área de recarga do aquífero, esse solo, por ser um solo permeável, vai trazer junto com a água todos esses elementos químicos e todos esses contaminantes. Então, essa água que está sendo armazenada, ela já está contaminada. Problemas brasileiros em relação à água, né? Por que eu falei para vocês que, mesmo sendo uma questão natural, também é uma aula que envolve política? A gente tem questões que são naturais. Então, por exemplo, nós entramos no inverno essa semana, né? A gente tem alguns eventos climáticos, como a Laninha e o El Ninho, que interferem no nosso regime de água. A gente está passando por um momento em que a Laninha causa uma secura muito grande no ar, faz com que chova menos e isso pode afetar o nível dos nossos reservatórios, né? Então, a gente já sabe que uma característica do clima tropical é um verão chuvoso e um inverno seco. Só que quando a gente está passando por esses processos climáticos, a gente está falando de um período seco que vai ser ainda mais intenso, né? Então, a tendência é que esse inverno seja um inverno realmente bem seco. Um outro problema, por exemplo, é quando a gente tem extração de minérios, né? O que aconteceu, por exemplo, com a Vale, né? Que a gente teve lá a barragem que se soltou, contaminou o Rio Doce e o rio morreu, né? A gente usa esse termo. O que acontece? Não é só a lama que está lá, o problema é o que tem nessa lama, né? Esses metais pesados que estão ali naquela água. Então, essa água ela se tornou completamente imprópria, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um uso irracional, e aqui é uma parte importante, porque a gente escuta muito falar sobre campanhas de redução de consumo de água, né? Ai, deixa de dar descarga quando faz xixi, ou usa, né, menos descarga, escova o dente com a torneira fechada, toma banho rápido. Gente, isso aí, esquece. A gente, como população, pode ficar fazendo isso pro resto da vida. Se a indústria e o agronegócio não reduzir a quantidade de água que eles utilizam, isso que a gente vai fazer não significa uma mudança nenhuma no padrão de água que a gente consome. Então, é muito fácil jogar para a população algo que não é uma responsabilidade nossa, porque esse uso é muito, muito maior das indústrias e do agronegócio do que da população. Então, o uso doméstico ele é muito inferior a essas outras atividades econômicas, né? Um outro problema é a questão da impermeabilização. Quando a gente fala principalmente de áreas urbanas, a gente tem um solo nas cidades que ele é completamente impermeabilizado, né? A gente quase não tem área de vegetação. A gente tem asfalto e calçada, né? Asfalto e calçada, eles criam uma dificuldade nesse ciclo da água, que é a água não conseguir infiltrar. Então, esse ciclo, ele acaba sendo superficial, né? A gente tem a água ali na superfície, só que a água que precisa infiltrar, a água que precisa reabastecer o lençol freático, que vai ser a área de recarga dos nossos aquíferos, simplesmente não existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos problemas urbanos, né, na questão das enchentes, a enchente é um problema que a gente criou, né? A hora que a gente altera o fluxo do rio, a hora que a gente cria, por exemplo, rios canalizados, que são cimentados nos seus entornos, né? Sem vegetação, a gente acha que vai acontecer o quê? Passei para vocês já logo no comecinho do ano um documentário para vocês assistirem, aquele Entre Rios. Entre Rios é um documentário sensacional para entender os problemas urbanos de São Paulo. A gente simplesmente matou todos os rios da cidade de São Paulo e aí depois a gente reclama que a cidade tem enchente. Lógico que a cidade tem enchente, a gente acabou com o fluxo do rio, essa água continua ali, mas para onde que ela vai? Se ela não tem a possibilidade de infiltrar, ela vai ficar na superfície, né? Então é um problema. Um outro problema grande também é a questão da administração pública, né? Quando a gente vê o nível dos reservatórios, por exemplo, ficando baixos, né, em períodos de seca, e que podem acontecer por questões naturais também, mas podem acontecer por conta desse mau uso, né? Quando você não alerta a população, quando você deixa a situação chegar a níveis alarmantes,
Isso é um problema, né? A gente usa no Brasil uma energia que vem principalmente das hidrelétricas. Se o reservatório está no nível baixo, se não está chovendo, o que acontece com a nossa conta? Ela aumenta. Por quê? Porque a gente está consumindo muito, né? Mais do que o potencial de abastecimento. Tá, a gente tem outras formas de produzir energia? Tem. A gente faz isso com eficácia? Não. Então, já temos um grande problema aqui. Qual que é o problema, né? Além de todos esses, quando esse consumo ele é maior do que o potencial de reposição natural, ou seja, a gente está usando muito mais água do que essa água consegue se repor, a gente entra num cenário de escassez hídrica. Isso é muito comum, principalmente nos últimos anos. No começo desse ano, se eu não me engano, a gente estava passando por uma situação dessa. Agora, entrando nesse período de seca, a gente precisa ficar alerta novamente para isso, principalmente porque vai acontecer com a conta novamente, né? Que daí a gente muda a bandeira, se torna mais caro por conta dessa escassez. Existe uma estimativa, né, da ONU que diz que até 2050 a nossa demanda por água ela vai aumentar em 55%, né? Mais da metade do que a gente consome hoje. Ao mesmo tempo, 70% dessa água doce que a gente tem hoje é utilizada para irrigação, né? Para esse agronegócio que eu comentei com vocês. 22% é usado para a indústria e somente 8% é uso doméstico. Então, se a gente vai discutir, né, esse aumento de demanda aqui de mais de 50%, esse aumento de demanda vem por quem? Né? É nosso? É da população? Ou esse aumento de demanda está vindo aqui das indústrias, do agronegócio? Tem um outro problema também, que é a situação de rede de esgoto, né, de tratamento dessa água. A OMS estima que 40% da população mundial não tem acesso, hoje em dia, à rede de esgoto. E aí entra uma outra questão importante, que a gente pensa assim, bom, eu tento conscientizar a população sobre o uso da água, né? Eu quero que as pessoas melhorem a forma como a gente utiliza, evitem aí o desperdício. Com quem que eu vou falar sobre isso? Como que eu chego para uma população, por exemplo, que não tem tratamento de esgoto e falo que a gente precisa dar menos descarga e fechar a torneira para escovar o dente, né? É muito complexo falar sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável, quando a gente vive numa situação de desigualdade tão grande que para quem que eu vou debater? Uma coisa é falar com a população de classe média, falar isso com a elite, é falar isso principalmente com os setores da economia que estão utilizando essa água. Outra coisa é falar isso para uma população que não tem nem acesso à água tratada. Aqui é um mapinha para mostrar para vocês a maior parte aí dos nossos rios, né, para onde eles correm. Na verdade, esse esqueminha ele deveria estar se mexendo, mas ele, não sei o que aconteceu, está meio PDF, então ele está paradinho, mas é para a gente ter uma noção do fluxo da água, né? O Brasil tem, falei lá no comecinho para vocês, né, nós somos o país com maior quantidade de água doce em superfície. Os nossos rios, eles são predominantemente rios de planalto, são aqueles rios que tem cachoeira, que tem queda d'água. São esses os rios que são bons para a gente construir hidrelétricas. Rio de planície, para construir hidrelétrica, não é eficiente, porque o rio de planície é aquele que é lento, tem muitas curvas, né? Por exemplo, essa região aqui é uma região que, para a instalação de usina hidrelétrica, a quantidade de energia gerada é ínfima perto do que poderia gerar, né? Comparado, por exemplo, com essa região aqui, onde a gente tem lá em Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu, aqui a geração de energia é muito maior, porque a gente está falando de rios de Planalto. Rios importantes aqui para a gente, São Francisco, né? Nasce aqui na Serra da Canastra, em Minas, e deságua lá entre Alagoas e Sergipe, no litoral. É o nosso maior rio brasileiro. Vários problemas aí envolvendo o Rio São Francisco. Vocês vão ouvir falar sobre um termo que é a transposição do Rio São Francisco. O que é essa transposição? É uma mudança no curso natural do rio para levar água para regiões mais secas, né? Aqui a gente está falando da região do sertão. Pontos positivos e pontos negativos. Bom, positivos, você vai levar água para essa região, né? Você vai tentar diminuir o problema da seca.
Pontos negativos. Você vai alterar o ecossistema dessa região, né? Você altera o regime de água desse rio. Um outro problema é o tamanho dessa obra, né? Ela está acontecendo já, se eu não me engano, desde 2014 ou 2015. E tem trechos dela hoje que até hoje não finalizaram. Um desvio de dinheiro gigantesco. A gente teve casos de situações em que essa água, nesse trecho que foi desviado, passava por propriedades particulares. E aí os donos das propriedades queriam cobrar da população do entorno para utilizar essa água, né, do rio, que não é dele, mas aí como passa pela propriedade, ele determina então que ele vai cobrar por isso. E aqui em destaque o Rio Doce, né, ele está aqui marronzinho, coitado, por conta do que aconteceu, das barragens. Então, quando a gente fala que o rio morreu, é importante a gente entender para quem, né? Esse rio ele vai voltar. Em algum momento, daqui talvez milhares de anos, ele vai encontrar uma forma de se desintoxicar, né? Talvez para a gente não. Talvez a gente não esteja mais aqui para ver isso. Talvez até lá a gente contamine muitos outros, né? Mas eu gosto sempre de falar assim, que nós somos uma espécie dentro desse planeta, não a espécie. E se a gente começar a criar situações em que a nossa espécie cria um ambiente hostil, com certeza o planeta vai dar um jeito de tirar a gente daqui, né? Porque ele é muito maior do que essa espécie, né? O desequilíbrio que a gente causa é gigantesco. Aqui só para mostrar para vocês a região do Cerrado, né? A gente falou dele quando a gente estava falando de clima e vegetação. Então, essa região que está aqui mais escura, em verde mais escuro aqui no mapa, é a região onde está o Cerrado. E a gente gosta de dizer que essa região é a nossa caixa d'água, né? Porque o que acontece? Essa região do Cerrado, ela acaba abastecendo os rios brasileiros. Por quê? O aquífero Guarani está aqui nessa região, né? E o Alter do Chão aqui nessa região. Então, o que acontece? É a área de recarga desses aquíferos. Então, grande parte dessas bacias hidrográficas que estão aqui, elas são reabastecidas na região do Cerrado. Só que a gente tem um problema, né? Porque o Cerrado é região de agronegócio. E o agronegócio está desmatando toda essa região aqui. O Cerrado ele já vive em grandes riscos de extinção. Então, se essa vegetação, né, que acaba sendo, se essa floresta, né, que acaba sendo o que torna aí essa região como uma caixa d'água de reabastecimento de água desaparecer, é aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Solo compactado, não tem vegetação, água não infiltra, água não recarrega, né? E aí a gente seca toda essa região. Problemas no Brasil, por que essa aula é política? Olha só, a gente tem no Brasil, né, um problema muito grande em relação ao agronegócio por conta da contaminação por agrotóxicos. A gente fala muito sobre os agrotóxicos nos alimentos, só que o agrotóxico está na água também. A partir do momento que esses alimentos eles estão contaminados, quando chove ou quando eu irrigo essa plantação, essa água que vai entrar no solo, ela vai levar com ela também esses elementos tóxicos, esses elementos químicos que vão contaminar esse solo e essa água. E no Brasil, esses indicadores eles são absurdos. Aqui esse esqueminha mostra, isso já tem uns 2, 3 anos, então como a gente teve um aumento muito grande na liberação de agrotóxicos no Brasil, pode ser que essa porcentagem tenha aumentado ainda mais. Na Europa, é liberado, entre aspas, né, o que pode ter de agrotóxico na água é 0,1 micrograma por litro. No Brasil, essa liberação, né, o que pode, chega a 500 microgramas por litro. Isso pensando no que pode, tá? Mas a gente sabe que ilegalmente existe muito mais. 70% então dessa água vai para irrigação, né? Dessa água que a gente tem disponível aqui. Se 70% dessa água vai para irrigação e essa água está sendo contaminada com agrotóxicos, então quer dizer que a água que a gente está consumindo no nosso dia a dia também está contaminada com agrotóxicos. Aí você pode pensar, né? Eu vou fazer uma alimentação aí
só orgânica, bem natural, só que aí você consome a água que está contaminada. Esse é um grande problema. Bom, falei para vocês a questão do acesso à água, né? 35 milhões de brasileiros ainda hoje não têm acesso à rede de água, né? Nós somos aí pouco mais de 210 milhões, 211 milhões de habitantes. 35 milhões não têm acesso a essa rede de esgoto, a essa rede de água tratada. 45% do esgoto que é gerado no Brasil passa por tratamento, né? Isso aqui são dados de 2018. 16% deles, 16% dos brasileiros não têm acesso a essa água potável. E de 2015 para 2016, em vez de a gente aumentar os nossos investimentos em rede de esgoto, em tratamento de água, a gente diminuiu os nossos investimentos. E aqui, bem bonitinho, alô, galera de São Paulo. Lugares onde a Sabesp coleta o esgoto e joga no rio sem tratar. Então, aqui é o nosso cocôzão falando, né? Essas áreas que estão em marrom mostram aqui tanto esse tracejado é o município, né? Mas aqui a região metropolitana e as regiões que não têm tratamento de esgoto. Estamos falando da maior metrópole da América Latina. Isso é surreal. Além da poluição dos rios, a gente tem a poluição marinha, né? A gente tem uma quantidade de microplásticos absurda do nosso dia a dia. Aliás, eu vi um vídeo, é que eu estava falando isso, eu lembrei agora. Eu vi um vídeo essa semana falando sobre a contaminação de microplásticos, né? Que são aquelas quantidades de plástico que vão se quebrando e a gente vai consumindo sem perceber. E aí teve um estudo feito na Europa de 2020 ou 2019 que mostrou que a gente consome por semana a quantidade de plástico equivalente a um cartão de crédito por semana. Então, dentro do nosso organismo, a gente já tem contaminação por esses microplásticos. Lembrando que a gente está falando de algo que não vai desaparecer, né, do nosso organismo. E também não vai desaparecer do nosso dia a dia, né? A gente utiliza plástico em praticamente tudo hoje. Bom, problemas mil, né? A gente sabe pra caramba disso. Questão de garrafas. 1 milhão de garrafas são compradas por minuto. 16,6 mil garrafas por segundo. 480 bilhões de garrafas foram vendidas somente em 2016. E dessas, 110 bilhões eram fabricadas pela Coca-Cola. Desse número, menos de 50% são coletadas para reciclagem, ou seja, elas são descartadas de maneira irregular. E somente 7% são transformadas em novas garrafas. Algumas garrafas de água hoje já vêm, né, no rótulo, vem falando lá que ela foi feita através de outras garrafas, né? Mas é muito pouco ainda. Em questão de plástico, né? A gente tem aí uma quantidade de mais ou menos, não dá para ter uma noção real, né? Mas de 8,3 bilhões de toneladas de plástico que já foi produzido e que está espalhado aqui no nosso planeta. Até 2015, cerca de 6,3 bilhões dessas toneladas de resíduos já foram geradas, né? E somente 9% foram reciclados. Sempre que eu vou dar essa aula para o pessoalzinho do sexto ano, eu gosto de lembrar daquele filme do Wall-E, né? Porque a ideia é, sei lá, qualquer hora a gente vai começar a jogar lixo no espaço e vai ter que procurar outro lugar para morar, né? O que a gente vai fazer com todo esse lixo aqui? 12% disso foi incinerado e 79% simplesmente está acumulado, né? Ou em aterros sanitários, ou em lixões, o que é pior ainda, ou simplesmente jogados aí na natureza. Se a gente continuar nessa produção, né, e jogar os resíduos dessa forma, sem reciclagem, somente acumulando, até 2050, a gente vai ter aí cerca de 12 bilhões de toneladas de plástico produzidos. Além do plástico de garrafa, a gente tem vários outros plásticos que são problemas, né? Por exemplo, a gente costuma falar dessas embalagens grandes, mas o cotonete é um grande problema. Por que acontece?
Quando esses cotonetes eles são descartados de maneira irregular, então, por exemplo, se as pessoas descartam ele diretamente nos vasos sanitários, né, e entra em contato aí com as redes de esgoto, ele vai se quebrando em pequenos fragmentos. Então, a parte do algodãozinho lá se solta, e aí, por conta aí da movimentação da água, por conta das ondas, o plásticozinho lá, o azulzinho, vai se quebrando em pequenos pedaços, né? Então, esse microplástico que eu tinha comentado com vocês antes. O que acontece? Os animais marinhos, obviamente, não tem como separar isso do que é alimento. Então, eles acabam consumindo todos esses plásticos. Aqui, só para a gente ter uma noção do tempo que leva para desaparecer, né? O tempo de decomposição estimado desses plásticos, né? Então, um copinho de isopor, esses copos de café, desses Starbucks da vida aí, 50 anos. Uma latinha de alumínio, 200 anos. Uma fralda, 450 anos. Então, alô, vocês e eu, né? Fomos bebês aí e usamos fraldas descartáveis. A gente vai ter morrido aí há muito tempo e as nossas fraldas vão estar aqui ainda. Garrafas plásticas, 450 anos. E linha de pesca, 600 anos. Gente, vamos pensar aí sobre as garrafas plásticas, tá? Eu sei que no nosso dia a dia aí, às vezes na correria, a gente acaba comprando bastante garrafinha, mas elas não precisam ser descartáveis num uso só, né? A gente pode reutilizar elas aí por um período e melhor ainda se a gente conseguir utilizar garrafas que não sejam descartáveis, né? Essas garrafas ou de alumínio ou de plástico não descartável, que a gente possa reutilizar isso por mais tempo. Aliás, tem... Ai, eu perco muito tempo falando besteira, né? Mas eu vi um story esses dias no Instagram que a menina tava falando assim, aqui em casa não entra nenhum plástico, né? Somos contra plástico. E aí era a foto do carrinho dela de supermercado. E aí dentro do carrinho só tinha plástico. Então assim, beleza, eu não vou pegar sacolinha no supermercado, mas aí eu continuo com o meu consumo da mesma forma que eu fazia antes, né? Então eu não mudei nada. O plástico continua chegando. A gente precisa pensar nesse plástico de uma maneira mais ampla. E no lixo de uma maneira mais ampla também. A gente precisa pensar sobre a reciclagem, né? Não dá para pensar que a hora que a gente coloca o nosso lixo para fora de casa, ele deixa de existir. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, ele inclusive tem um descarte incorreto, né? Então, fazer pelo menos a separação do orgânico para o reciclável é essencial. Chegamos a um problema aqui por conta de todos esses plásticos. A gente começou a criar ilhas no meio dos oceanos, que são ilhas de plástico, né? São esses oceanos de plástico. Onde a gente tem esses tracejadinhos aqui, esses círculos laranja, são regiões que, por conta das correntes marítimas, do fluxo das ondas, criam regiões onde esse plástico se acumula, né? Que são realmente essas ilhas. E aí elas ficam assim, ó. Aqui é uma grande massa que fica aqui na costa dos Estados Unidos, próximo à Califórnia. Quanto mais vermelhinho, né, a maior quantidade aqui de quilos de lixo. E aí ela tem essa aparência aqui, ó. Então, isso aqui tá no oceano, tá? Parece que não, mas isso aqui é um acúmulo de lixo na água. Tadinha aí do bichinho preso. Outro problema, a contaminação, quando a gente tem o derrame de petróleo, né? Óleo e água não se mistura. Como que eu tiro esse petróleo do oceano? Então, o petróleo, quando ele cai na água, pela cor dele, ele acaba criando uma superfície que impede que a fotossíntese aconteça, impede que os animais ali consigam, né, ter o seu fluxo de vida normal, consigam se alimentar. Então, é um problema seríssimo. Aqui a gente tem um mapa lindíssimo das bacias hidrográficas do Brasil, né? Então, cada uma dessas cores aqui é uma bacia hidrográfica. Esses rios que estão em destaque, né, que estão chamando mais atenção, são os principais rios das bacias. Então, esse aqui bonitão, por exemplo, é o São Francisco, né? Aqui a gente tem o Rio Doce. Então, só para mostrar para vocês cada uma das nossas bacias, né? Parecem aí quase que um sistema circulatório, né? Não é à toa que é o país que tem maior água doce. Dá para ver praticamente o mapa do Brasil inteiro, né, de rios. Aqui foi um estudo feito, né, uma pessoa conseguiu colocar dentro do mapa do Google Earth todos os rios brasileiros. Então ele mapeou todos os rios aqui e colocou nas bacias hidrográficas.
Aquele mesmo esqueminha que eu já tinha mostrado, mas também não está se movendo. Só para mostrar a diferença para vocês de rios de planície e rios de planalto, né? Então, rios de planície são esses que são mais lentos, são melhores para navegação, são rios que têm curva, né? Que a gente chama lá de meandros. São rios serpenteados, como, por exemplo, o Amazonas, e como deveria ser o Tietê, mas ele não é mais, porque a gente canalizou. Assistam o documentário Entre Rios, vocês vão ficar chocados com o que a gente fez com essa cidade. E foi um planejamento, hein? Ou um desplanejamento, né? Mas foi algo pensado para ser daquela forma. E aqui o Rio de Planalto, né? Então ele é completamente diferente. Ele é um rio que tem bastante queda d'água, ele vai ter uma força muito maior, então para navegação já fica muito mais difícil, mas para geração de energia é muito bom, né? Aqui a gente tem uma usina hidrelétrica. E aí, aquilo que eu tinha comentado com vocês sobre a contaminação, né, da água pelos agrotóxicos. Esse mapa ele é de 2020, se eu não me engano, e foi feito um estudo sobre a quantidade de tipos de agrotóxicos diferentes na água encontrada aqui nas regiões brasileiras. Então, percebam que nós aqui na região sudeste estamos na pior situação possível, né? Mais de 27 tipos diferentes de agrotóxicos encontrados aí na nossa água. E aí, por isso que eu falei para vocês que essa aula é uma aula política, né? Porque como que a gente pode falar sobre consumo de água, sobre preservação de água, se a gente vive numa situação como essa, né? Não está no nosso controle isso. Isso envolve muito a questão da administração pública, isso envolve muito a forma como a economia do nosso país se movimenta, né? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Se vocês quiserem fazer comentários, por favor, tá? Aproveitem esses minutinhos aqui pra gente conversar. É exatamente isso. De não existe, né? Simplesmente jogue fora, porque não existe fora. É exato. Eu gosto de fazer o exercício de pensar assim, ó, imagina se a gente fosse armazenar na nossa casa o lixo que a gente gera durante uma semana. Então, tudo que você consumir durante uma semana, você vai armazenar ali. Imagina a quantidade de lixo que a gente ia gerar. Imagina uma casa aí com 4 ou 5 pessoas. Quanto lixo a gente gera em uma semana? Imagina isso em um mês. Agora vai aumentando, né? Pensa então um bairro, um município, um país. A quantidade de lixo que a gente gera todos os dias é surreal. Sim, a questão de separar o lixo é complexo pra caramba, principalmente essa questão das compras, né? Por isso que eu falei para vocês, é fácil a gente entender como as coisas funcionam, mas colocar isso em prática é um exercício diário, né? Por exemplo, eu percebo que para a gente conversar com gerações mais antigas sobre essa questão de coleta, de reciclagem, é muito mais difícil, por exemplo, do que conversar com as gerações mais novas, porque parece que é um processo já mais natural, né? Quando eu estava na escola pequena, eu não lembro de ter tipo de lixo diferente, né? Esses lixos coloridos para a gente fazer a reciclagem. Hoje em dia isso já tem. Hoje em dia a gente tem isso em vários lugares, né? Então é uma mudança que já vem ocorrendo. Só que ainda assim a gente precisa jogar corretamente, né? Não adianta existir a gente continuar jogando, lendo ali que é papel e jogar alumínio ali. Né? E uma coisa muito importante, gente, é pensar em quem faz essa coleta, tá? No Brasil, a coleta de reciclagem não é feita, na sua grande maioria aí, por empresas, né? As pessoas que acabam trabalhando com reciclagem são pessoas que geralmente não têm nem emprego fixo, né? Não trabalham para nenhuma empresa e que acabam catando ali reciclado e vendendo isso sem trabalhar para nenhuma empresa, né? De forma autônoma. Então, quando vocês encontrarem aí pessoas que fazem coleta, pensem que, na verdade, grande parte do que está sendo coletado de reciclagem no Brasil
tá vindo por conta delas, né? Que talvez não tem nem ideia do tamanho da cadeia, né, de produção que eles estão alimentando ali. Tudo bem? Comentários, crises, angústias? Belezinha, gente? Bom, a gente encerra, então, o nosso conteúdo desse primeiro semestre. Semestre que vem a gente vai entrar aí nos assuntos mais de geografia mais humana, assim, vai entrar em umas questões mais políticas, de urbanização, várias tretas, mais treta ainda, porque a gente vai entrar num momento político do país, né, também que vai ser um pouco diferente. Então, aproveitem aí esse período para dar uma descansada. Se vocês quiserem compartilhar coisas com a gente no grupo, podem mandar. A gente também, conforme for lembrando, vai compartilhando com vocês. O documentário do Entre Rios eu já passei, mas qualquer coisa eu mando de novo o link para vocês lá no grupo. E aí eu mando também esses slides da aula de hoje. Tudo bem? Bom descanso, bom restinho de semana. Beijo, beijo. E boas férias.